na casa do Senhor. Abra sua Bíblia rapidamente comigo no livro de Daniel, capítulo 2. Eu não quero levar mobília para casa ou para outro lugar. Então, por favor, passa ali no refeitório e pega o que for útil para você, tá? Glória a Deus. E seja abençoado. Muito bem. Daniel capítulo 2, estamos... Opa, me perdi aqui. Daniel capítulo 2, abra sua Bíblia ali comigo. Estamos falando sobre Daniel e a vida de Daniel é uma bênção. Hoje estamos no capítulo 2. Em Daniel 2, com menos de 30 anos, Nabucodonosor é líder de um grande império. Seu pai, Nabopolassar, tinha morrido recentemente. E assim Nabucodonosor herdou o trono do seu pai. E ao herdar o trono, ele também o expandiu. Numa noite, no segundo ano do seu reinado, ele teve pesadelos horríveis. Ele usou esse pesadelo como uma maneira de testar os seus assessores. Mas Deus tinha planos maiores e melhores e usou os pesadelos do rei para se introduzir a ele e para promover Daniel na Babilônia. Daniel capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. No segundo ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupados que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros, os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, o rei lhes disse: tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. O rei então exigiu que os conselheiros primeiro contassem o sonho para depois interpretá-lo. Versículo 10. Os sábios deram ao rei a seguinte resposta: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessa dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido a não ser os deuses. E eles não moram com a gente aqui na terra. Foi a resposta dos conselheiros de Nabucodonosor. Versículo 12, o rei então ficou furioso, tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Como os irmãos devem lembrar, Daniel estava na faculdade, no curso de pós-graduação, se preparando para ser conselheiro do rei. E o rei acabou de dar uma ordem, uma sentença de morte para todos os conselheiros do rei. Então, Daniel entrou nessa também. A ordem foi publicada e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Versículo 17. Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os sábios da Babilônia. Então, Daniel falou: olha, nós temos uma grande crise aqui, é hora de orarmos e buscarmos a Deus para que Deus nos ajude. E assim eles fizeram. Versículo 19, naquela noite, Daniel teve uma visão. E nela Deus mostrou o que o Senhor queria dizer. Então Daniel agradeceu, o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Então, após orar, não só ele, mas também os seus 3 amigos judeus, eles pediram a ajuda de Deus e Deus respondeu dando a ele uma visão durante a noite. E nessa visão Deus mostrou a ele o sonho que Nabucodonosor tinha tido. Depois de receber a resposta das suas orações, Daniel então pediu uma audiência urgente com o rei. Versículo 16. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar, o rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar: você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer?
E Daniel respondeu: não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que sim explica mistérios. Rei, eu não posso, mas Deus pode. E ele então vai dizer exatamente o que o rei sonhou e a sua interpretação. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. Aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. Daniel disse ao rei. E agora Daniel então vai contar ao rei o sonho que o próprio rei tinha tido. Vossa Majestade, o Senhor teve um sonho e nesse sonho o Senhor viu uma estátua enorme. Uma estátua de pé bem em sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Versículo 34. E enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão, quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora sem deixar nenhum sinal, mas a pedra sim cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Vossa Majestade, esse foi o seu sonho. O Senhor viu uma grande estátua imponente. Ela tinha cabeça de ouro, ela tinha peito de prata, ela tinha cintura e quadris de bronze, ela tinha pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. E enquanto o Senhor olhava essa imagem assustadora, uma pedra que saiu da montanha sem ter sido cortada com mão de homens, essa pedra veio como uma bola de boliche e bateu na estátua, e a estátua não só caiu, mas ela se tornou pó. E essa pedra começou a crescer, e se tornou uma montanha que tomou conta de toda a terra. Todos os detalhes desse sonho são importantes. Esse detalhe é paralelo a uma visão que Daniel teve no capítulo 7, por isso eu não vou gastar muito tempo com esse sonho, porque ele é importante, mas no capítulo 7 nós vamos falar sobre ele. Daniel capítulo 2, agora versículo 36 e 45. Daniel diz assim ao rei: foi este o sonho, e agora eu vou explicá-lo para o Senhor. Eu vou dizer ao Senhor o que significa essa estátua, o que significa os 5 diferentes materiais: ouro, prata, bronze, ferro e barro. E vou explicar também ao Senhor o que significa essa pedra que derruba a montanha, que derruba a estátua e se torna uma montanha. Versículo 45. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Todas essas coisas são futuras. Deus está revelando ao Senhor a história, mas a história que ainda não foi escrita. A história futura, porque Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. E Ele está então revelando ao Senhor as coisas que ainda vão acontecer. Foi este o sonho que o Senhor teve, e esta é a explicação correta. Então, Daniel não só conta o sonho para o rei, mas dá também a sua interpretação. Rapidamente, só de passagem, os 5 materiais são 5 diferentes fases da história humana. Os 4 materiais representam 4 impérios. Os 4 materiais principais representam 4 impérios. A cabeça de ouro, Império da Babilônia. O peito de prata, Império Medo-Persa. Os quadris de bronze, Império Grego. As pernas de ferro, o Império Romano. E o último, ferro e barro, é uma ressurreição do Império Romano. No 5º século da era presente, o Império Romano foi destruído quando diversas tribos bárbaras do norte invadiram primeiramente Roma e depois Istambul, e veio então a queda do Império Romano.
O Império Romano esteve dormente por mais de 1000 anos, por cerca de 1500 anos. E neste século, nós estamos vendo a ressurreição do Império Romano. E é o que está acontecendo nos nossos dias. Nós vamos falar mais sobre isso quando chegarmos no capítulo 7. E essa estátua, então, ela representa tudo isso. Mas mais importante do que a estátua é a pedra. A pedra representa Jesus. Jesus, que é o Filho de Deus, então, ele não tem... João capítulo 1 diz que ele não nasceu da vontade do homem, ele não nasceu... Os evangelhos contam que ele nasceu de uma virgem. Então, ele é essa pedra que é cortada não com mão de homem. E ela vem e derruba essas estruturas humanas, esses reinos humanos. E a vinda de Jesus estabelece o reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus está crescendo. E como já falamos em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia diz que um anjo vem do céu, põe o pé na terra, o pé no oceano e diz: os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Então, essa estátua representa tudo isso, de 600 a.C. até o final da história, quando o reino de Deus é estabelecido por completo aqui na terra. Tudo isso está descrito nessa estátua. Falaremos mais sobre ela mais uma vez quando chegarmos no capítulo 7 de Daniel. Versículo 44, note que a Bíblia diz, Daniel diz assim: no tempo desses reis, no tempo do rei o rei da Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, durante esse período dos reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído. Que reino é esse? O reino de Jesus, o reino dos céus. E não será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. Como resultado disso, queridos, versículo 47... E ele disse a Daniel, depois de ouvir o sonho e a sua interpretação, o rei disse para Daniel: o Deus que você adora é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Note que Deus usou esse incidente para que Nabucodonosor viesse a conhecer Jeová. Através dessa experiência, Nabucodonosor começou a conhecer Jeová. E ele diz assim: eu sei que é Ele, se referindo a Jeová, é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino. Fez de Daniel a autoridade máxima no Distrito Federal, na Babilônia, que era a capital do império. E lhe deu também muitos presentes de valor. E ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios, os magos do país. E esses magos são aqueles magos que 600 anos mais tarde viriam a Belém procurando o Messias. Como é que eles souberam que o Messias ia nascer em Belém? Na certa foi porque Daniel instruiu eles, o profeta Daniel introduziu eles a Jeová, as profecias sobre o Messias e diversas revelações que sem dúvida ele recebeu. Eles foram Daniel ocupou essa posição pelos próximos 70 anos. E então por 70 anos ele foi o pastor dos magos do Oriente. E mais tarde, 600 anos mais tarde, esse ministério de Daniel aí foi dar fruto. Porque as pessoas, essas pessoas que eram magos, eram astrólogos, eram feiticeiros, certamente não todos, mas muitos deles se converteram e mais tarde vieram procurar o Messias. Então Daniel teve um ministério muito efetivo, não só para os judeus, mas para os babilônios também, que ali se converteram. Versículo 49, a pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real. Então, os amigos de Daniel também foram promovidos. Daniel pediu que a vida dos magos fossem poupadas, no versículo 24, e mais tarde ele foi nomeado como líder deles, versículo 48. Daniel, então, ocupou esse cargo pelos próximos 70 anos e foi provavelmente durante esse tempo que os magos aprenderam que Deus um dia visitaria a terra. Portanto, em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, nós lemos sobre os magos que vieram do Oriente procurando o menino Jesus, fruto do ministério de Daniel na Babilônia.
Aleluia. Em Daniel capítulo 7, Deus dá a Daniel uma visão mais detalhada dos 4 reinos representados aqui. Por isso nós não vamos falar mais sobre este sonho por agora, mas voltaremos a ele mais tarde. Por agora, notamos que eles representam os reinos da terra em oposição ao reino dos céus. Então, a pedra é o reino de Deus, as estátuas são os reinos dos homens, e eles estão em oposição um ao outro. O que nos traz a uma pergunta importante: a que reino você pertence? A que reino você pertence? Aonde estão as suas raízes? No reino dos céus ou no reino da terra? Aonde estão os seus valores? Aonde estão as suas paixões? Aonde estão as suas raízes? Aonde você passa tempo, no que você passa tempo pensando? É na estátua ou na pedra? É no reino de Deus ou no reino das trevas? Lembre-se que o reino da terra, esse reino humano, eu vou voltar rapidamente àquele versículo 34. A pedra que se soltou de uma montanha sem que ninguém a tivesse empurrado, caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente, o ferro, o barro, o bronze, prata, ou seja, os reinos do mundo, os reinos da terra, viraram pó. Viraram pó. O vento levou tudo embora. Mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. É um retrato perfeito do reino do céu e os reinos deste mundo. Os reinos deste mundo se tornarão pó e desaparecerão. O reino de Deus é para sempre. Então eu volto a te perguntar: a que reino você pertence? Encerro, queridos, com 3 rápidos pensamentos. 3 rápidos pensamentos que eu gostaria que você levasse para casa com você ao refletir sobre Daniel capítulo 2. O primeiro deles é o seguinte: a história está na mão de Deus. Está nas mãos de Deus. Saiba isso. Deus revelou a história antes dela acontecer. Por quê? Porque a história está nas mãos de Deus. A história está nas mãos de Deus. Número 2. Deus responde oração. A revelação que Daniel recebeu, ele recebeu quando ele estava dormindo. Ele responde oração. Quando a igreja ora, quando o povo de Deus busca, Deus responde, Deus intervém, Deus revela. E por último, queridos, eu quero encorajar você com uma grande verdade. É a seguinte: não se surpreenda. Deus muitas vezes faz o seu melhor trabalho nas piores circunstâncias. Daniel estava na pior circunstância possível. Olha, se você pensa que o seu patrão é mau, você não conheceu Nabucodonosor. A coisa com ele era muito mais séria. Se você pensa que você está num lugar difícil e treva, e do meu lado só tem gente, ninguém é crente, e as pessoas com quem eu trabalho... Gente, Nabucodonosor, ele matava quem desagradava a ele, como nós já vimos aqui no capítulo 2, e as pessoas ao redor de Daniel eram tudo feiticeiros. Eram todos feiticeiros e astrólogos. No entanto, foi nesse métier, nesse meio ambiente que Deus levantou Daniel para ser luz, para ser embaixador, para ser profeta, para ser ganhador de almas. E ele mudou o curso da história. E em vez de ser influenciado por Nabucodonosor, ele influenciou Nabucodonosor. Em vez de ser influenciado pelos astrólogos e feiticeiros, ou ter medo deles, ou ficar clamando o sangue de Jesus, fazendo o sinal da cruz. Não, ele foi testemunha. Ele viveu a fé dele, ele declarou a palavra de Deus e ele criou discípulos que 600 anos mais tarde, não as pessoas que estavam vivas ali, é claro, mas 600 anos mais tarde, aquela igreja ainda estava dando fruto. Então, queridos, saiba que Deus muitas vezes faz o seu melhor trabalho nas piores circunstâncias. Quanto mais escura a noite, mais a luz vai brilhar. Então seja a luz aonde quer que Deus te pôs, por mais escuro que esteja, seja a luz e deixa a luz brilhar. Quantos dizem amém? Ponha-se de pé comigo, vamos encerrar o nosso culto com uma oração, pedindo que Deus nos use, nos guarde, nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, temos ouvido a Tua voz, temos recebido a Tua palavra, temos Te cultuado com dízimos e ofertas, temos Te apresentado o nosso louvor e a nossa adoração. E temos aprendido no capítulo 2 de Daniel que Tu és o Deus da história, que a história está em Tuas mãos, que Tu controlas as circunstâncias e que, por pior que elas sejam, Tu continuas sendo Deus soberano.
e que tudo está sob o teu controle. Assim sendo, Pai, nos encorajamos com o testemunho de Daniel e aceitamos a nossa chamada de sermos embaixadores e embaixatrizes de Deus aqui na Baía de São Francisco no ano 2016. Independente das circunstâncias, independente de quem veio ou não veio, quem fez ou deixou de fazer, nós aceitamos a nossa chamada de sermos Daniel nessa geração. E te pedimos, ó Deus, que tu levantes aqui entre nós, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que mudem o curso da história, que possamos ser luz nas trevas, que possamos ser uma influência positiva, que possamos anunciar as boas novas de grande alegria, que Deus é soberano, que Deus é real, que Deus responde oração e que a história está em suas mãos. Assim sendo, Pai, cuida dos teus e guarda cada um de nós debaixo da tua mão forte. Livra-nos do perigo e do mal, leva-nos em paz para os nossos lares e usa-nos poderosamente no dia de hoje, para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração sincera, que fazemos com ousadia e fé, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que toda a igreja diga amém e amém. Jesus te ama e nós também. Deus os abençoe.